Bem-vindos ao Mais de Um. Meu nome é Gabriel Tavares e hoje eu estou com a especialíssima Maíra aqui com a gente. Tudo bem, Má? Como é que você tá? Tudo bem, Gabi. Mas, ó, você vai ter que deixar eu falar uma coisa. Gente, sou eu que tô com o especialíssimo, o maravilhoso, o cara que procura elogios pra me receber. Eu tô aqui com o cara que procura elogios pra me receber. Poxa, Má, eu fico meio sem graça, hein? Tava até brincando aqui, eu falei pro pessoal que eu não passei base hoje, né? No episódio da Josefa eu passei, hoje eu não passei, dá pra ver que eu vou ficar bem vermelhinho aqui com a Má. Porque a gente é só elogios, né, Má? Porque a gente é assim, na verdade, né? A gente busca ter esse afeto no trabalho. Mas antes da gente falar sobre essas coisas, eu vou querer muito que você se apresente pro nosso público. Porque a Má é de casa, então eu conheço a Má, né? Mas, Má, se apresenta pra todo mundo aí. Ó, Gabi, toda vez que alguém me pede, né, pra se apresentar, eu fico sempre pensando que tem várias formas de a gente falar quem a gente é, né? Mas acho que para esse pessoal que tá aqui, eu quero dizer, primeiro de tudo, eu sou professora. É isso que eu sou, né? É isso que me alimenta, é isso que me pega. Mas tem aquela apresentação mais formal, né? Eu sou pedagoga, sou professora de história, especialista em tecnologia educacional e hoje eu formo professores, né? Mas eu sempre falo assim, que a minha missão não é formar, é fazer conexão com as pessoas pra gente poder trocar. Eu quero sempre entregar um pouquinho do que eu tenho e com certeza eu recebo sempre muito mais daquilo que eu entrego. Isso é fato. Que fofa! Eu falei, gente, ó, ainda bem que eu não passei base hoje promete, né? Eu ia ficar todo sujo aqui. Ô, Má, mas tem uma coisa também que é muito legal, que você também é atriz, né? Sou atriz profissional, né? A minha primeira formação, ela é de atriz. Comecei no teatro e do teatro eu fui para essa vida de professora, né? E eu acho que ele me deu muita base, assim, para poder me comunicar, né? É isso que eu ia perguntar, deve ter dado uma base excelente, né? Sim. A gente teve uma discussão recente, acho que foi com a própria Josefa, e aí, acho que eu cheguei a lembrar de uma fala de Paulo Freire, quando ele fala que os professores têm que ser atores, né? Então, se você veio de uma base artística, em sala de aula você dá show, né? E eu já vi as suas formações, então, ó, não tô falando aqui para elogiar nem para botar lá em cima, mas eu já vi as formações da Má. Realmente, a gente vê que tem um quê artístico e que precisa para chamar a atenção das pessoas que estão lá, né? Vou te contar um segredo, hein? Segredo, hein, gente? Eu não acho que esse que é artístico, ele vem do lugar do show, né? A gente costuma dizer no teatro que quando você vai pisar no palco, você está pisando num lugar sagrado. E para mim, a sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual, também é um lugar sagrado. Hoje, no tipo de formação que a gente faz, eu fico pensando assim, é a minha única chance de passar 2 horas com essas pessoas. Então eu quero dar uma melhor para elas. Eu preciso fazer isso para elas. Eu quero que ela saia daqui pelo menos mais feliz, né? Se de repente o que eu estou ensinando não vai acrescentar, se de repente ela já sabe, tá tudo bem, né? Geralmente a gente acrescenta, mas o mais importante é que ela saia daqui feliz. Então eu falo que isso é uma entrega, né? E é um compromisso gigante com o outro. Eu tenho um grande mestre no teatro, um grande professor, que ele fala assim, fazer arte, fazer teatro não é um compromisso com você. Não é ser celebridade, é um compromisso com o outro. É aquilo que você entrega para outra pessoa. Então eu encaro assim, né? Eu encaro a minha vida desse jeito. Por isso que quando eu pisei ali para dar o meu melhor, entende? Entendo, mas nossa, que legal, que visão assim diferente, né? Porque isso é muito interessante, né? Não só dentro da FOR, mas como em qualquer ambiente corporativo, as histórias que existem por trás de cada profissional, né? Sim. Como que cada profissional hoje chegou na educação, né? Isso é muito interessante. E assim, a gente também gosta muito de pergunta polêmica, tá? Porque aqui é uma conversa também, então a gente gosta de pergunta polêmica. Por ser atriz, né? Por ser artista, na sua essência mesmo de vida, quando você leva para a sala de aula isso, você se sente um personagem, você sente que você criou uma persona professor e que aquela persona ela é necessária para aquele ambiente e você também consegue ter outras personas em ambientes diferentes. Então, quando eu digo persona, eu quero dizer
acho que você entendeu, não estou falando de personalidade, nem de caráter, nada disso. Isso a gente tem de essência. Mas eu digo, nossa, hoje eu vou incorporar a Maíra professora. Nossa, hoje eu vou incorporar a Maíra atriz. Nossa, hoje eu vou incorporar a Maíra esposa. Nossa, hoje eu vou incorporar a coordenadora. Então, assim, por ter essa veia artística, por ser uma atriz, você tem disso, você tem muitas pessoas, tem essa facilidade de ter esse repertório de ambientes diferentes, de se comportar em ambientes diferentes? Eu penso, né, aí é um ponto que talvez se distancie do teatro. No teatro a gente vive uma personagem, isso não é uma persona, né? Uma personagem, ela é uma pessoa que existe, né? Que ela pode ter sido real ou não, mas ela existe, ela tem um perfil próprio dela, ela tem desejos próprios, vontades próprias. No trabalho, o que eu sempre penso é o seguinte, eu preciso de alguma técnica que vai me apoiar para sempre estar disponível para aquela aula. E isso é diferente de ter uma persona, né? É aquela coisa assim, eu posso estar um pouco mais triste um dia, pode ter acontecido alguma coisa ali, mas a qualidade do meu trabalho, ela não está linkada nesse sentimento. Ela está linkada nesse conjunto de técnicas que eu fui reunindo ao longo dos anos para conseguir entregar uma formação legal. Porque eu acho que vem isso primeiro, é o compromisso com aquelas pessoas, né? Não que as pessoas não tenham nada a ver, né, com o que aconteceu comigo, também não penso desse jeito, né? Mas eu sempre penso assim, que primeiro é a minha responsabilidade de entrega. Claro, a Maíra professora, não dá para ela ser o tempo todo professora, porque senão também seria over disso, né? Vai ter diferenças a gente poder conversar, sentar, sei lá, num lugar e conversar sobre outros assuntos, né? Tem uma diferença de estar aqui conversando com você para estar ali dando a formação. Mas eu acho que é muito mais nesse lugar, né? De o quanto eu fui me preparando para fazer isso. E eu tenho clareza disso, né? De como que eu vou usar a minha voz, como que eu vou usar a minha respiração. A formação é de manhã, a Maíra não funciona muito bem de manhã, né? É um segredo aí para contar pro pessoal. À noite eu funciono muito melhor. Mas eu fui reunindo esse conjunto mesmo de ferramentas, né? A gente brinca muito na FOR, né? Que todo mundo tem lá o seu cinto de ferramentas e vai tirando as habilidades dali para poder fazer o seu melhor. E aí eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho, sabe? De conseguir tirar para poder entregar tudo ali naquela aula, estando muito bem ou não estando muito bem. E isso é independente, né? Mas ali eu quero entregar. Eu tenho amigos, por exemplo, do teatro que já fizeram o espetáculo e saíram depois pro velório da mãe, né? O espetáculo, ele aconteceu independente dessa outra situação. Por quê? É esse compromisso, né? É essa entrega que ela é única e ela tem que ser verdadeira nesse sentido. Por isso que eu não acho que é uma personagem, né? Mas eu acho que é esse conjunto mesmo de ferramentas que eu fui trazendo para fazer essa entrega única para as pessoas, sabe? Caramba! E assim, por você ter acesso, né, a interpretar pessoas que existem, como você mesma disse, você passa a ter empatia com determinado tipo de pessoa que talvez você não teria na sua vivência na sociedade, né? Porque você... a Má mora em Jundiaí, né? Então você mora no seu bairro, você conhece as pessoas do seu bairro, conhece outras pessoas também em outros lugares, mas quando a gente está no teatro, às vezes a gente vai interpretar, nossa, vamos fazer uma peça francesa. Eu não conheço a realidade de lá, né? E você começa a estudar, aí você começa a ter empatia primeiro por aquele personagem, acredito eu que seja esse processo, né? E isso te levou também a parte da educação, por você ter fácil acesso, não vou falar fácil acesso, mas por ser fácil para você ter empatia com o outro, por representar tantos personagens, você às vezes teve uma facilidade maior, né? De ser empática, né? Tem uma coisa muito bacana, né, desses dois ofícios, e aí eu acho que é um ponto que eu falei o ponto que eles se distanciam, agora eu vou falar um pouquinho o ponto que eles se encontram, né? A gente costuma dizer que o ator, ele é aquela pessoa que observa o mundo mesmo, né? E ele vai guardando ali nas caixinhas que ele tem essa observação do mundo. E com certeza eu acho que isso me torna talvez mais aberta para fazer conexões. Quando eu vou dar uma aula, em qualquer lugar que seja, eu não estou ali pela aula, eu estou ali pela conexão que eu quero fazer com as pessoas. Eu acredito que educação é isso, eu acredito que teatro é isso, eu acredito que arte é isso, né? Tudo que a gente vai fazer, seja a ferramenta, o conteúdo, a viagem, os gastos, tudo isso vai passar.
tudo isso vai ficar para trás e a gente não vai nem lembrar, né? Talvez seja alguma coisa que a gente chame atenção no momento, mas depois a gente não vai lembrar. Mas o que vai ficar é essa conexão, né? E acho que isso me levou a lugares muito interessantes, que hoje eu posso dizer que eu tenho amigos no Brasil inteiro. O pessoal até fala assim, que é incrível, eu vou para uma cidade, eu tenho alguém para almoçar comigo, eu tenho alguém para passear comigo, porque eu acredito nisso, né? Eu vou fazendo conexões. Recentemente eu fui para Rondônia, e quando eu cheguei lá, tinha uma moça que ela viu uma live minha, e ela ficou fã, ela gostou, ela falou assim, eu quero ser essa professora. Ela foi fazer pedagogia por conta dessa live. Nossa! Foi muito bonito. E o dia que eu contei pra ela que eu tava indo pra Porto Velho, ela falou assim, eu preciso conhecer você, eu preciso conhecer você. Ela foi me buscar, me levou pra passear. Eu acho que é sobre isso, entendeu? É sobre você fazer conexão. Isso é o mais importante, é isso que vai ficar de tudo isso. Então, acho que nesse sentido, essa abertura para fazer conexão, ela é muito, muito boa. Porque nesse lugar, você não pode estar num lugar de julgamento, né? Se a pessoa sabe mais ou se a pessoa sabe menos, não dá para existir esse nível de comparação. Você está ali para fortalecer o saber que ela tem. E não interessa esse saber. Você está ali para fortalecer. E aí, se você não é capaz de fazer isso, eu também não acho que vale a pena, entende? Porque eu tô ali pra isso, né? Eu quero que a pessoa saia dali percebendo que ela é mais potente do que quando ela entrou. É a mesma coisa numa peça de teatro. A gente quer que o público saia de lá pensando sobre aquelas coisas, mesmo que for rindo, ele sai de lá rindo, mas refletindo sobre o que ele riu. Se for chorando, ele sai de lá refletindo sobre o que ele chorou. E eu acho que a aula é isso também, sabe? Você poder fazer essa conexão genuína com as pessoas. E isso pra mim é o mais importante, porque todo o resto pra mim vai passar. Essa conexão, ela vai ficar. Você acha que a gente pensa e que a gente age dessa maneira, como você falou, porque nós somos educadores, ou nós escolhemos ser educadores porque a gente tem isso como essência? Acho que é as duas coisas. As duas coisas a gente já tinha como essência e depois Sim. A gente foi só aprimorando. Eu acho que é um mix, assim. E até acho que não é só do educador, não, né? Eu já conheci, por exemplo, muito motorista que tem o mesmo nível, o mesmo grau de empatia que eu. Já conheci pessoas de outras profissões que também têm isso, né? Eu acho que a gente está precisando disso também, né? De criar esses espaços para a gente poder se conectar. Como isso, assim, que vocês estão fazendo aqui, que é maravilhoso, né? A gente poder criar um espaço que a gente pode conectar, e conectar, acho que é isso que você está fazendo. A gente está aqui batendo papo, conversando sobre vários assuntos, que ora eles cruzam na educação, ora distancia, mas isso que é legal. O que vai ficar é a essência disso que a gente está falando, né? Acho que isso que é bacana. Ô, Mar, junto com tudo isso que você falou, nossa, até fiquei arrepiado aqui uma hora, hein? Não vou mentir não, hein, meninas? Ficaram arrepiadas aí também? Eu quero ir numa formação, posso? Eu fico quietinho. Juro, não tem que ficar quietinha não, pode falar. A gente entra nem abre a câmera, né? Eu só quero ouvir, Eu só quero ir mesmo. Mar, dentro disso você se especializou em muitas áreas da educação, certo? Entre suas especialidades, né, tem a afetividade com o professor. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso pra gente também? Eu acho muito legal a gente falar disso, né? E assim, talvez a polêmica nem existisse. Ela só vai existir agora só porque eu vou falar. Gostamos, polêmica. Nem era pra ser polêmica, mas a gente vai criar a polêmica, né? Eu fiz uma especialização que fala um pouco sobre essas relações, né, no trabalho, chama Strong Relationships and Interactions, que foi lá na Harvard, né, que eu fiz essa especialização. E hoje eu tenho pensado muito nisso, né, tanto que eu até comentei com você que vai sair esse ano, né, um capítulo de um livro que eu falo sobre a afetividade na formação de professores. E quando a gente fala afetividade, o pessoal já fica pensando assim, é amor, carinho, né? Claro que tem a ver com isso, né? Eu acabei de dizer, né, que a gente tá ali na educação para fazer conexão e obviamente que essa conexão tem a ver com a afetividade. Mas eu penso no sentido mais profundo, no sentido de que quando eu afeto a outra pessoa, seja da forma que for, né? Porque é o jogo que a criança faz com a gente, né? Você é pai de 2, né? Não precisava nem dizer aqui o quanto eles te afetam, né? E afeta de várias maneiras. No riso, no choro, numa conquista que faz, e a criança percebe essa conquista e ela vai repetindo para poder validar essa conquista com você. E aí a gente cresce e a gente acha que isso não tem mais importância.
E não é verdade, né? Hoje, né, um dos focos de formação é propor que o professor pense quais são as posturas dele, né, mais tradicionais, e que ele consiga transformar essas posturas em posturas mais inovadoras, né? A gente pode dizer que é uma bandeira aí que a gente defende, né? Essa sala de aula de metodologia ativa, essa sala de aula de aluno protagonista, essa sala de aula em que a gente consegue criar esse ambiente de aprendizagem mais potente. Mas a gente sabe que criar isso não é você fazer um curso de metodologias ativas e tá tudo certo, né? É você ativar pensamento, né? Porque a aprendizagem, ela só acontece depois que você consegue pensar sobre aquilo que você aprendeu, né? Não existe aprendizagem por osmose, né? Acho que a gente vem anos aí falando sobre isso, e essa é a grande crítica à escola tradicional, né? Você não abre a cabeça de alguém e coloca alguma coisa lá dentro. A pessoa, depois que ela faz um movimento de refletir, é que ela consegue pensar. E é nesse ponto que eu questiono, falo e penso sobre a afetividade, né? Num momento de formação, eu acho que a grande ideia é como que você cria esse espaço para você poder balançar aquelas crenças antigas, que eu chamo de crenças que são limitantes, mas não limitantes porque a pessoa é limitada, não tem a ver com isso. São limitantes porque ela consegue ensinar bem até aqui. Daqui pra frente, do jeito que o mundo tá hoje, de como a gente vem sentindo que essa cultura da tecnologia vem transformando as relações, ela não vai conseguir. E aí é um ponto também importante. Ela não vai conseguir não porque ela não é competente. Ela não vai conseguir porque ela precisa de ferramentas, de crenças que sejam crenças extraordinárias. Que ela consiga perceber o ponto de mudança para ela poder fazer essa transformação. Então é exatamente sobre isso que eu penso, né? Como formador, que você pode movimentar esses saberes para depois, lá na ponta, o professor conseguir movimentar isso com os alunos. Eu estava numa formação, numa outra ocasião, e eu costumo fazer uma dinâmica que chama cara a cara numérico, né? Que a gente pensa o número e as pessoas têm que fazer perguntas ali para poder adivinhar o número. Aí a gente fez a dinâmica, a gente viveu, né, essa interação, e depois a professora levantou a mão e ela queria falar. Eu falei, diga, né? Ela falou assim, olha, foi muito interessante o processo que você fez comigo. Eu vim para essa formação porque eu queria que você me dissesse, ó, faz assim, faz assim, faz assim, porque vai dar a metodologia ativa no final. E aí você me falou exatamente o contrário, que não existe a receita, que não existe faz assim, 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 que vai dar a metodologia. Você me colocou para pensar. E eu me lembrei de uma ocasião, lá na graduação, né, que eu fui fazer um trabalho, eu fui entregar uma coisa lá para a professora e eu tinha entendido errado. E quando eu entreguei, a professora me devolveu e falou assim, eu não sou responsável pelo que você entendeu. E aquilo marcou ela demais como professora. Porque ela nesse momento da formação, ela remete a essa lembrança dela e aí ela percebe, né, que não é bem assim. Que como professora, ela é responsável sim pelo que os alunos entendem, né? E ela é responsável por entender o que eles estão pensando, o que eles estão mobilizando naquele momento para ver se a aprendizagem aconteceu. E aquilo me marcou muito, né? A professora ter conseguido fazer esse processo, que ela estava rompendo com uma tradição que tinham imputado nela, e que naquele momento, quando a gente consegue fazer aquela reflexão, ela se apoia nisso e ela percebe, é verdade, quanto mais eu for atenta ao que meu aluno pensa, a como ele entendeu o que eu trouxe, eu tô conseguindo fazer ele ser mais ativo na sala de aula. E olha que grandeza, ela conseguir entender que esses papéis, eles não existe o aluno protagonista porque ele é maior e ela é menor. Existe protagonista porque ela, como mediadora, ela consegue mediar essa situação de aprendizagem e dizer assim, você aprendeu até aqui você não aprendeu, a gente precisa melhorar aqui. Então eu acho que isso é um grande papel, e isso é afeto, entende? Porque quando um professor consegue entender isso, ele rompe uma barreira de relação e ele consegue se relacionar com alunos de forma diferente, né? Eu sou professora também na pós-graduação e os alunos falam muito isso pra mim. Eles sempre me dizem isso, né? É muito interessante como você vai rompendo, né, as nossas barreiras e você vai conseguindo conversar com a gente num lugar de professora e de amiga e de professora e de amiga, e isso vai se misturando e a gente vai entendendo um jeito novo de se relacionar, sabe? E eu acho que isso tem a ver com afetividade. A gente não faz vínculo, claro, né? Se a gente não colocar afeto. Mas o afeto, ele não vai ser só o afeto bonitinho, né? Ah, você é incrível, você é legal. Não, ó, você é incrível, mas tá vendo isso daqui? A gente vai precisar
mexer, a gente precisa refletir por que será que esse ponto não está tão incrível. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nesse lugar mesmo da educação e da afetividade. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você usou a palavra tradição. Essa tradição a gente pode entender também como cultura, ou a gente tem que entender como a educação mudou. E aqueles métodos tradicionais que você aprendeu hoje não são mais válidos. Então, quando você falou a palavra tradição, você quis transmitir o quê? Assim, esse lado cultural, esse lado tradicional da educação? Eu acho, Gabi, e aí também é uma polêmica legal, né, pra gente falar. Não é que os métodos que nós temos, né, da tradição, eles não são válidos. Tem um momento que você tem que falar, criança, essa letra A, essa é a criança. Todo mundo vai ter esse momento de fazer isso. E tá tudo bem se a gente precisar também lançar a mão disso, né? Eu acho que o grande problema é quando a gente fica apegado. Sabe aquela fala assim, eu faço assim há 20 anos, e assim há 20 anos, e como é assim há 20 anos, vai ficar sendo assim para sempre, né? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas aprendem, né? De jeitos diferentes, de formas diferentes. Eu sempre jogo de volta a pergunta, o que é mais importante? O seu aluno aprender ou ele aprender do jeito que você quer? Se é aprender do jeito que você quer, tem alguma coisa aí sobre você que você precisa olhar. Porque o mais importante é ele aprender, né? E aprender é múltiplo, né? A aprendizagem, ela é feita de multiplicidade, assim como a vida é feita, né? Quando eu falo de tradicional, eu acho que no tradicional mora muito essa visão de que a gente ensina desse jeito, você aprende o que você quer. E olha como isso é perigoso, né? Porque daí a gente vê que a meritocracia, grande parte dos preconceitos, dos estereótipos, eles nascem dessa cultura. É assim e é assim que tem que ser, né? Às vezes a gente pode usar mesmo daquilo que é tradicional, mas contanto que seja para você potencializar a aprendizagem, né? E não porque você quer. É sempre a pergunta principal que a gente tem que se fazer, né? No momento lá de ensinar. E isso acontece com a gente o tempo todo na formação. Às vezes eu quero que o cara entenda, né? Olha, que legal isso, né? As potencialidades que isso tem. Mas primeiro eu tenho que ensinar para ele o que é isso, né? Eu quero que ele entenda o que é potente no Google Documentos. Mas se ele não souber o que é Google Documentos primeiro, ele não vai entender aquilo que é potente ali naquele recurso, né? E aí isso é processo, né? E aí esse processo exige mesmo essas flexibilizações, essa empatia, esse afeto, essa conexão que você vai fazer com as pessoas. Eu acho que esse medo já passou, né? Aquela frase do tipo, a tecnologia vai substituir os professores. Você acha que esse medo passou ou é um medo real ainda de alguns professores de hoje? Eu acho que é um medo real, mas um medo real, talvez, de pessoas que ainda tiveram poucas experiências com a tecnologia, para entender como a tecnologia pode ser mais mediadora, né, do que ocupar um lugar do professor na sala de aula. E aí eu acho que isso é importante, esse trabalho, até o que vocês estão fazendo aqui também, né, da gente poder se abrir também como formador para falar o outro lado. Porque às vezes tem alguém ali ouvindo, né, que vai entender, poxa, eu não preciso mais ter esse medo, né? Dá pra unir aí as duas coisas, né? Eu acho que tá passando, mas acho que vira e mexe ainda volta, sabe? Uma ondinha, assim, desse medinho. Quando surge alguma coisa nova, né? Principalmente, quando surge alguma coisa nova, ou a garotada é incrível, né? Aí a garotada descobre um negócio novo, leva lá pra sala de aula, pronto, já é suficiente pra balançar. Já, né? aquela desconfiança do tipo, ixi, me ultrapassaram aqui, me passaram de Ferrari, eu tô... Exatamente, né? Então tem esse, ainda acho que tem esse lugar da insegurança, né? Mas que aos poucos a gente também vai substituindo. Quanto mais gente a gente forma, eu acho que mais a gente vai conseguindo dar o lugar certo, né? Pra esse medo. Porque eu acho que o medo precisa existir, né? Você precisa saber que ele tá ali, mas você ter consciência dele, né? O ruim é quando o medo é inconsciente, é quando fica nesse lugar. Eu não sei o que é isso vai me substituir, isso vai me pegar, isso vai me engolir, né? Eu acho que nesse lugar daí ele é ruim. Nossa, isso e é muito legal porque com todo mundo que a gente conversa, a gente vê que a FOR, ela se preocupa com isso. Não é porque a gente trabalha aqui que a gente vai ficar puxando o saco, não. Mas a FOR tem uma missão muito bonita, né? Porque a gente vai ensinar tecnologia, mas esse não é o foco principal. A equipe pedagógica é entender a dor do professor, é conversar com ele, saber que para qualquer tipo de atividade ou qualquer tarefa que ele vá produzir, exigir do seu aluno, a gente vai estar lá do lado dele para auxiliar. A ferramenta, a tecnologia é a ferramenta, né?
Ela algumas vezes vai ser a solução de algum problema. Vai, mas é normal. Quantas outras tecnologias não foram soluções de vários problemas, né? Exatamente. Pô, começou com a luz, né, gente? Já solucionou um baita de um problema, né? Antes pegava fogo na casa da galera que dormia com eu até esqueci o nome, como é que é? O lampião aceso, né? Então, gente, a tecnologia tá aí para isso. Não é, estou me sentindo ultrapassado, não sei nem conversar com a minha Alexa. Isso não existe. Você não está ultrapassado por conta disso. A tecnologia, ela se expandiu, ela não se limitou somente a vias, a metrô, a trem, aquelas coisas que a gente usava no dia a dia. Ela agora se expandiu muito mais, né? E sabe, Gabi, nessa fala que você está fazendo, eu acho que tem uma camada aí que é do afeto, né? E por que é do afeto? É lindo falar isso que você está dizendo. Aprender a aprender, né? Eu tenho que ser o eterno aprendente. Só que a gente não pensa que isso dá uma insegurança daquele tamanho, para não falar um palavrão aqui na frente de todo mundo, né? A pessoa, ela fica insegura porque o lugar do aprendiz, ainda pra gente, é ainda esse lugar de que é sempre alguém que tá faltando alguma coisa, alguém que tem que conseguir alguma coisa, que tem que fazer alguma coisa, que tem que buscar alguma coisa. A gente tem que virar um pouco essa chavinha, né? De entender que esse aprender a aprender não é que você vai aprender uma coisa nova porque você tá jogando fora aquilo que você sabia antes. É porque você está aprimorando, é porque você está somando, é porque você está revisitando as coisas que você já sabe, né? Eu acho que essa insegurança, ela é real. E aí que a gente precisa trabalhar. Por isso que o foco é na pessoa, né? E o foco não é na ferramenta. Porque quando o foco fica na ferramenta, sempre vai ter uma coisa nova, né? A gente está conversando aqui agora, tem alguma coisa nova sendo lançada em algum lugar que a gente não sabe. E que talvez a gente nem precise usar no dia a dia. Exatamente. Né? E que talvez essa coisa nova, ela, não é que ela vem para substituir as anteriores. As anteriores, elas vão continuar existindo, né? Eu até brinco assim, né? O pessoal, quando surge a máquina de escrever, fala que todo mundo vai parar de escrever à mão. Ninguém vai parar de escrever à mão. O pessoal não tá vendo, mas a menina tá aqui, ó, escrevendo à mão. Foca na Letícia aí. Foca na Letícia agora. Ela tá escrevendo à mão, né? E o pessoal tinha essa ilusão, achar assim, o pessoal vai parar de escrever à mão. E não é verdade, né? Eu acho que é trazer um pouco dessa consciência também e desse lugar, de que a gente não vai ficar ultrapassado. Até o dia que você tiver aqui, você vai ter o que oferecer para o mundo e o mundo vai ter o que oferecer para você, né? E isso é um fato inegável da vida. E eu acho que a gente fica tranquilo com isso, né? E tranquilo com essas transições também, porque a gente vai mudando de lugar, né? Eu tive uma insegurança gigantesca quando eu deixei a sala de aula para assumir a coordenação de uma Fundação Casa. Eu saí de um berçário para assumir a coordenação de uma Fundação Casa. Foi uma virada de vida, assim, né? E foi maravilhoso. Eu tive muito medo na época, né? Na época, se eu pudesse estar lá, a Maíra daquele 2015 ia falar assim, não foi maravilhoso, né? Eu fiquei cheia de medos. Mas olha quantas habilidades que depois eu fui adquirindo, né? E quanto isso foi somando. E hoje a gente está conversando aqui, eu estou falando de afeto por causa de alguma coisa que eu aprendi lá na educação infantil. Porque depois eu vi isso acontecendo na Fundação Casa e, enfim, depois em vários lugares que eu fui passando, né? Então, eu acho que também dizer isso para o professor, eu gosto às vezes de contar essas histórias para os professores, porque isso dá para eles um lugar seguro, né? De que tá tudo bem mudar, né? De que mudar não é de todo ruim. Tem sim, né? Porque escolha é renúncia, né? Você escolhe uma coisa, você renuncia a outras, mas também depende muito de você escolher, olhar para aquilo de bom que a mudança está te trazendo e entender que aquilo que está ruim vai passar, que nada fica para sempre, sabe? Então eu sempre penso nisso também, né? Quando eu falo com os professores para contar um pouco dessa trajetória, sabe? Nossa, eu vi que você falou diferente, né? Você falou um pouco diferente quando você disse que trabalhou lá na Fundação Casa. Tem alguma história, assim, que mexeu muito com você, que serviu de lição, ou histórias, né, no plural, que serviu muito de lição para você enxergar o mundo com uma perspectiva diferente? Tem várias, né? Aí, ele não passou base, e agora ele vai borrar a minha base. Vocês estão vendo? Tem várias, mas eu acho que, assim, uma que me deixou muito no lugar, assim, de que, olha que importante, né, isso que você faz. Uma vez eu recebi um adolescente que ele já estava perto de completar 18 anos, mas porque na Fundação Casa eles vão para lá até que eles têm 17. Então, como ele ainda tinha 17, quando ele foi cumprir a medida socioeducativa, ele foi para a Fundação.
E ele era muito difícil, muito difícil. Queria bater em todo mundo, não se dava com ninguém. Aí um dia eu falei assim, viu, não dá. A gente vai ter que entender aqui como que eu posso te ajudar, como que a gente pode te ajudar, o que a gente pode fazer. Aí ele me quebra, né? Ele vira pra mim e fala assim, posso confiar na senhora? Eles me chamavam de senhora lá. Eu falei, pode. Eu me sinto mal aqui porque eu já tenho quase 18 anos e eu não sei ler e escrever. Aquilo me pegou, né? Aí eu falei assim, então tá bom, vamos ajustar isso, vou te ajudar com isso. Reuni a equipe, reuni o pessoal e falei assim, gente, vamos fazer uma força-tarefa para ajudar esse menino. Em 3 meses, ele começou a ler e escrever. Eu entrava, dava aula, ia outro professor, ia outro professor. Eu tinha uma equipe muito boa lá, né? Uma equipe muito comprometida. E isso acho que ajudou muito, né? E aí, quando a pessoa quer também, em tempo recorde, ela consegue. Não é uma regra, né? Pelo amor de Deus, não tô falando que ninguém se alfabetiza em 3 meses, mas eu tô falando de um caso específico, um adulto que queria se alfabetizar. E o dia que eu fui embora da fundação, ele estava lá ainda. Ele me abraçou e falou assim, eu nunca vou esquecer de você. Para mim, você é mais importante que a minha mãe, porque você me abriu o mundo. Agora eu posso ler. Aquilo me marcou demais, né? Foi assim, uma das histórias mais bonitas, assim, que eu vivi lá. E esse menino se transformou mesmo, né? Depois ele saiu de lá, não voltou mais para a vida do crime, né? Tive notícias ainda dele depois. Agora faz tempo que não tem, mas aquilo me marcou profundamente, né? Olha o que você ouvir a outra pessoa, o que você dá espaço de escuta, a afetividade na prática, olha a diferença que fez na vida desse menino, né? Embora eu não saiba, né, como ele está hoje, eu consegui fazer a diferença numa coisa muito pequena, porque ele me falava assim, lá fora eu não conseguia ler a placa do ônibus. A senhora sabe o que é isso? Eu falava para ele assim, não, realmente eu não sei o que é isso. A senhora não sabe como isso é doloroso. A gente tem que parar o ônibus e perguntar para onde vai. E o motorista meio que tira sarro, assim, aí você diz, é porque eu não consegui ler, passou muito rápido, né? Alguma coisa assim, né? Então, foi uma experiência, assim, muito transformadora, né? Nesse sentido. E acho que isso me ajudou, né? A fazer conexões melhores e a entender que as pessoas têm um movimento de buscar algumas coisas. E o grande problema, né, e eu acho que, eu vou falar abertamente mesmo, porque eu acho que merece, né, o Marcelo, que é quem acompanha a gente, eu acho que essa é a grande lição que ele dá pra gente sempre, né, ele nunca chega em nenhum lugar falando, ele sempre chega ouvindo, né, porque eu acho que lá no fundo ele tem essa crença, né, de que a gente precisa ouvir primeiro o que a pessoa tá querendo, para depois a gente poder tentar oferecer alguma coisa para ela, que foi esse movimento que eu consegui fazer com esse menino, e que vou tentando aprender ao longo da vida a fazer. Nossa, Mar, que história. Eu fiquei até um pouco emotivo aqui, um pouco sem palavras. Eu também. A Bruna também. Que bom, todo mundo borrou. Desse lado todo mundo borrou a base. Ele não borrou a base aqui. Só porque ele tá sem base. É só por isso que ele não borrou. Mas ufa, tranquilo. Ainda bem que eu não tenho masculinidade frágil também, né? Sou tranquilão pra chorar, não dá nada não. Mas eu vou falar no grupo que o Gabriel não fez chorar hoje. Você fez, todos nós. Nos emocionarmos aqui e chorar mesmo, né? No momento ali, o meu olho encheu de lágrimas, ainda fiquei olhando diretamente para Mar. Eu falei, nossa, já era, me derreti. Porque são experiências de vida que são para sempre, né? Na hora que você falou a frase, que é a frase de efeito de toda a história, que você foi mais importante que a mãe, isso é muito pesado, porque eu tive uma família tradicional, né? Então eu tinha uma mãe e tinha um pai em casa. E eu vi o carinho que minha mãe me dava, eu vi o amor que minha mãe me dava, mesmo eu tendo 2 irmãos, né? E toda a atenção que ela tinha. E eu não consigo imaginar crescer sem isso. Crescer sem esse afeto, crescer sem alguém falando te amo, filho. Às vezes a gente nem retribui, né? A gente nem falava te amo de volta. Era vergonhoso, né? Tava na frente dos amiguinhos. Então, assim, poxa, que lição, que história, né? Pra mudar, assim, uma perspectiva de mundo que eu não tinha ainda. Muito obrigado por isso mesmo, viu, Mar? Dá pra ver que conversando com a Mar é um ser humano diferente, tá, gente? É diferente. Tanto é que não deu nem pra colocar ela perto da luz da TV. Não deixou. Não teve como. Aqui a gente é diferente dos iguais. Diferente dos iguais. Assim, foi... Nossa, muito obrigado por isso. Por ter contado e compartilhado essa história com a gente.
Eu acho que como ser humano você deve ter crescido muito lá, não estou nem falando como profissional, mas como ser humano mesmo, porque essas experiências, a gente conseguir estar inserido e ter empatia num contexto diferente é muito importante, né, Má? E assim, tem professores que passam por isso, tem professores que dão aula na casa, né? Tem professores que dão aula em escolas, às vezes públicas, que o aluno está lá não sei quanto tempo, e já ameaçou, e já passou por tal coisa, né? Então, o professor também precisa desse afeto, como você estava falando, né? O professor também precisa ser visto como um ser humano, ele não pode ser uma máquina de ensino, que ele vai entrar na sala e sempre tem que estar 100% bem e falar e dar a melhor aula do mundo, né? A gente vai ter dias que a gente não vai estar legal. E Gabi, olha que legal também, né? Tem uma dinâmica que nós fazemos numa formação, que o professor recebe um desenho e ele tem que narrar o desenho para outras pessoas, né? E aí ele fala que é difícil, né? E as outras pessoas falam que é difícil também, porque o desenho está na cabeça do professor e ensinar isso. Você tem um desenho na sua cabeça e você quer passar para um monte de gente e você tem que passar ali falando, né? E isso é bastante complicado. E quando a gente faz a formação e a gente conversa um pouco sobre isso, e a gente até fala também o seguinte, né? Tira esse peso de você, coloca seu aluno para fazer mais, coloca o seu aluno para desenhar, coloca o seu aluno mais responsabilizado no processo. A gente vê saindo quilos assim, ó, do ombro dos professores, porque alguém precisa falar para eles. Ninguém está pronto, está todo mundo em construção o tempo todo, né? E essa acolhida, ela é essencial para o professor, porque muitas vezes, dependendo do ambiente que ele está, ele fica querendo ou tendo que acreditar que ele está pronto. E a gente nunca tá, né? E a vida faz isso com a gente, né? Quando a gente acha que tá pronto, vem uma lição, vem alguma coisa pra gente aprender. E olha como isso é socioemocional. E é dessa construção, desse lugar também que eu tô falando. A escola é o lugar mais importante pra gente começar a fazer isso com as crianças desde pequenas. Que elas possam trocar ideias, que elas possam conversar, que elas possam entender que tem pontos de vista diferentes, que a gente pode fazer as coisas de forma colaborativa. E acho que é nisso que a tecnologia também entra, né? E oficialmente, a maioria das pessoas não consegue ver a tecnologia desse lado. Eu enxergo desse jeito, eu sei que você enxerga desse jeito e a galera, assim, muito boa, né? Modéstia à parte, gente, mas a galera aqui é muito boa, né? Muito boa mesmo. Consegue enxergar desse jeito, né? A gente não tá ali apertando o botão. A gente está ensinando, a gente está alfabetizando para um mundo que é novo, né? E a gente está alfabetizando para um mundo em que ele pede isso, que a gente seja mais empático, que a gente troque mais, que a gente compartilhe, que a gente confie no outro, né? Às vezes eu acho muito incrível, assim, quando, eu não sei se o pessoal sabe, né, esses bastidores, mas a gente como líder de projeto, a gente faz um plano para a escola e compartilha com a escola esse plano. E a gente fala assim, olha, aqui tem um plano, você não precisa seguir ele de A a Z, a gente vai flexibilizar esse plano, e a escola fica toda surpresa e fala assim, mas você vai deixar eu editar o seu documento? Sim, é nosso documento, a gente está construindo junto isso, mas eu vou mexer no negócio que é seu. Tá tudo bem, porque é nosso, você pode mexer, você pode pôr a mão, você pode fazer, né? E olha como isso é grandioso, né? E aí a gente vê que isso não tá só na tecnologia, isso tá no jeito que a gente vai cadenciando essas relações para que elas fiquem melhores, né? Então, acho que isso é um lugar interessante da gente olhar também o trabalho que a gente faz, né? E que geralmente a gente não põe uma lupa nisso, né? Até porque às vezes não dá tempo mesmo, mas eu acho que é uma lupa interessante também pra gente colocar, sabe? Não existe fórmula mágica, não existe uma... você faz isso, o primeiro passo é esse, o segundo passo é aquilo. Não, eu acho que não tem, né? Não tem o que fazer, o que deve ser feito. Acho que é ter uma empatia realmente, porque o que passa na cabeça da pessoa a gente não sabe. Exatamente. Só eu me conheço no meu íntimo, entendeu? Eu sei quem é o Gabriel de verdade, mas às vezes você olha pra mim e você idealiza um outro Gabriel que não existe. Como também a Letícia pode fazer isso, a Bruna também. Só eu sei quem eu sou de verdade, meus pensamentos reais, tudo, só eu sei. E a gente não precisa saber quem são as pessoas efetivamente, porque tá tudo bem, mas a gente tem que fazer elas se sentirem confortáveis naquele ambiente para que elas possam ser elas mesmas, né? Exatamente, e confortáveis em compartilhar. Eu sou desse jeito, eu preciso de mais tempo para isso, de menos tempo, enfim, né? E isso é grandioso. E isso é dado onde? Nas relações que a gente vai fazendo, né? E essas relações, elas estão onde? Lá no começo da nossa vida.
E o professor é aquela pessoa que vai exatamente como você fez, mediar essas situações. Por isso que é muito importante ele também estar consciente desse processo, né? Pô, Mar, isso é muito gratificante, né? Ter esse tipo de conversa, porque são conversas para engrandecer o humano, o lado humano. A gente aqui poderia estar falando só sobre educação, porque você tem um repertório maravilhoso só de educação. Mas a gente está falando do ser, né? A gente está falando de afeto. A gente está falando de uma coisa mais maternal, né? Se a gente pode assim dizer, né? Algo mais pro lado sentimental do que pro lado da razão. Vou fazer um parênteses aqui. Gente, o Gabriel tá doido para cunhar o termo aprendizagem afetiva. Ele já chegou falando disso. Quase, né? Deixa ele cunhar esse termo. Ai, obrigado. Pronto, vou resumir tudo isso. Vou resumir tudo isso em aprendizagem afetiva. Não existe, Pronto. mas ele tá lançando aí o termo. Então, ufa, vai me livrar de muitas explicações agora. Pronto, porque eu tava tentando. Eu vou chamar de aprendizagem afetiva, sim. E se já existir também, não vou patentear nada, tá bom? Lê, escreve aí que vai ter que pôr nota de rodapé. Pô, que legal. Má, antes da gente finalizar, porque, poxa, infelizmente a gente tem que gravar pouquinho tempo, né? São só 1 horinha de gravação. E, assim, a gente tá pensando em quadros novos, coisas novas para se fazer durante as nossas conversas. E uma coisa interessante que eu queria muito fazer com você era desconstruir uma palavra. Será que a gente pode ter esse exercício aqui, eu e você? A gente desconstruir uma palavra? Eu sou a pessoa que topa tudo. Tá gravado isso. Topa tudo, já topou. Edita essa parte. Quase tudo. Manda cortar, vai, quer falar topa quase tudo, né? Eu sou a pessoa que topa quase tudo. Ô, Má, e assim, pra começar, eu queria desconstruir com você a palavra desconstruir. A palavra desconstruir, quando a gente fala essa palavra, seja no dia a dia, né? Em que ocasiões a gente usa a palavra desconstruir? Desconstruir, você usa bastante, não? Acho que não uso bastante essa palavra. Uso pouco essa palavra, né? Talvez até porque eu fico muito nessa ideia da reinvenção, né? De não tirar nada do que tinha para trás e ir reinventando, né? Mas eu acho que é uma palavra que cabe bem, né? Hoje em dia, né? Eu acho que talvez seja preciso mesmo, né? A gente desconstruir no sentido de desmontar algumas coisas que a gente acredita e passar a olhar para elas de um jeito diferente, né? E a gente entender que isso vai passar muito pela experiência, né? Acho que a gente se permitir também muitas experiências. Eu fico pensando, né, que a pandemia talvez ela deu uma freada numa vida que estava muito automatizada. E acho que daí vem, né, esse jeito da gente ter que olhar para a vida desconstruída. Como que é essa vida desconstruída, né? Mas eu fico pensando também que é um momento da gente não voltar lá naquele automático, né? É a gente olhar para isso que a gente teve que desconstruir e pensar como que a gente pode fazer isso melhor. E acho que isso passa exclusivamente pelas relações, né? Exclusivamente talvez não, mas acho que ele precisa passar primeiramente e precisa passar intencionalmente por essas relações que a gente vai fazendo no dia a dia. Ah, que legal. Eu não vou deixar de dar meu pitaco também não, hein? Eu gosto de falar, né, Má? Mas tem que falar. Então, muito show que você falou e fez pensar de uma maneira diferente da palavra, porque na minha concepção, né, desconstruir, a gente estava até com aquele papo de tradição, de cultura, é você desconstruir uma tradição, desconstruir uma cultura que vem lá de trás, entendeu? Então, poxa, a gente começou desconstruindo a ideia de ser uma monarquia para virar uma democracia, né? Então, a gente tem esse processo de desconstruir coisas que foram implementadas por pessoas que vieram antes da gente e que viveram em épocas antes da gente. Então, eu entendo que desconstrução é isso. A gente vai desconstruir aquela ideia de cultura, a gente vai desconstruir aquela ideia de vida e a gente tem que se adaptar ao que a gente tem hoje. As ferramentas que a gente tem hoje, a comunicação que a gente tem hoje, tem que se desvincular realmente de algumas coisas. Deixar lá, porque a história tem que ser contada,
Então a história tem que ser contada de algum jeito. A professora de história aqui vai me matar se eu não falar isso. Eu ia falar isso. Então a história tem que ser contada, mas a gente não precisa se apegar àquela história. A gente pode se desconstruir daquele pensamento e gerar novas oportunidades para novos pensamentos e novas possibilidades na humanidade, né? Poxa, que legal, mano. Mas, Gabi, deixa eu fazer uma última consideração, que foi muito bonito isso que você falou agora, e você me fez lembrar de uma coisa que vem me acompanhando ultimamente, né? Toda vez que eu piso, né, num lugar que tem história, num lugar que é histórico, isso aconteceu comigo lá em Santiago de Compostela, eu fui até lá esse ano, né? Eu pisei lá, eu fiquei emocionada, comecei a chorar, porque eu pensava assim, gratidão por todo mundo que já pisou aqui, porque esse pé que pisou aqui é o pé que também me levou a ser quem eu sou hoje, né? De alguma forma a gente está interligado, né? Então eu acho que é muito disso mesmo. A ruína tá lá, né? Tem lugar que tem ruína, não é o caso de lá, mas enfim, onde tem a ruína tá lá para lembrar isso pra gente. Essa ideia que ela já existiu, ela já foi grande, ela já caiu. Mas ela caiu para que eu possa existir, fazer outra ideia grande que vai cair para poder existir outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, sabe? Aí vira aquele meme, né, da galera encontrando o Walt Disney com o Mickey. Sim. Não vou fazer meme de mim. Não, mas o meme lá, sabe? Daqui 200 anos o pessoal vai ver o Walt Disney andando com... O Nunes vai ver isso, ele faz meme. Nunes não é para fazer meme de mim. Ah, é, o rei dos memes da For Education, né? Poxa, Má, que legal. Má, antes da gente finalizar, você quer passar alguma experiência legal para os nossos ouvintes, para a galera que acompanha a gente, deixar aquele recado final, aquela mensagem final? Quero deixar 2 recados, né? Eu acho que o primeiro de tudo é nunca deixem de aproveitar esses espaços, como esse que vocês estão criando, e super parabéns de novo. Eu quero deixar isso registrado mesmo, né? E torço para que isso vá para a edição, porque vocês merecem parabéns de criar esses espaços. Porque só quando a gente tem a chance de poder falar e ouvir, de trocar, da gente poder saber um pouquinho o que passa ali dentro da outra pessoa, é que a gente cresce mais, né? Eu acho que isso é a minha história de vida e eu acho que é isso que eu quero falar, né? E o último recado é agradecer, porque o tempo é tão precioso, né? E vocês deram 1 hora aí do dia de vocês para eu poder estar aqui. Vocês tiveram que planejar todo esse espaço. Cada detalhe que está aqui eles planejaram. Olha que maravilhoso. E eu quero agradecer, porque é raro isso, né? É raro lugares e pessoas que pensam em criar esses espaços. E que a gente continue criando para que as ideias possam continuar aparecendo no mundo e a gente pensar e se afetar e ser afetado por elas. Quebra de protocolo, eu vou abraçar a Má. Mas você não tem que abraçar só eu, tem que vir todo mundo pra abraçar. Ah, tirei. Deixa eu dar um abraço. Uhul! Obrigado a você, Márcia. Você agradeceu muito aqui pra gente, viu? Que emocionante Abraço esse episódio. Eu vou abraçar. Isso nem adiantou a gente cochichar, a Má tava grampeada aqui, ó. Obrigada. Vem aparecer na câmera. Aparecendo lá pra câmera pra abraçar. Arrasou. Obrigada, viu, sua linda. A menina é linda, não é? E essa aqui também.